Olá, pessoal. Vamos aqui a mais uma resolução de questão no Passeio Sem Dúvidas. Temos aqui o texto, mas vamos logo para o comando da questão, que diz o seguinte: o movimento de recuperação da língua Pachorrã assume um caráter identitário peculiar na medida em que, vamos aqui, ó, o movimento de recuperação da língua Pachorrã assume um caráter identitário peculiar, ó, na medida em que, vamos voltar agora ao texto. Leitura. As línguas silenciadas do Brasil. Para aprender a língua do seu povo, o professor Chaiwa Pataxó, de 29 anos, precisou estudar os fatores que, por diversas vezes, quase provocaram a extinção da língua pachorrã. Mergulhou na história do Brasil e descobriu fatos violentos que dispersaram os pataxós, forçados a abandonar a própria língua para escapar da perseguição. Os pataxós se espalharam, principalmente depois do fogo de 1951. Queimaram tudo e expulsaram a gente das nossas terras. Isso constrange o nosso povo até hoje, conta Chaiwa, estudante da Universidade Federal de Minas Gerais e professor na aldeia Barra Velha, região de Porto Seguro, Bahia. Mais de 4 décadas depois, membros da etnia retornaram ao antigo local e iniciaram um movimento de recuperação da língua pachorrã. Os filhos de Sameari Pataxó já são fluentes, e ela, que se mudou quando já era adulta para a aldeia, tenta aprender um pouco com eles. É a nossa identidade. Você diz que você é por meio da sua língua, afirma a professora de ensino médio sobre a importância de restaurar a língua dos pataxós. O pachorrã está entre as línguas indígenas faladas no Brasil. O IBGE estimou 274 línguas no último censo. A publicação Povos Indígenas no Brasil, 2011-2016, do Instituto Socioambiental, calcula 160. Antes da chegada dos portugueses, elas totalizavam mais de 1000. Vejamos aqui agora, vamos retornar ao comando da questão, que diz o seguinte: o movimento de recuperação da língua pachorrã assume um caráter identitário peculiar na medida em que, vamos aqui ao item E, aumenta o número de línguas indígenas faladas no Brasil. Não, o texto não nos mostra essa questão do aumento do número de línguas indígenas no Brasil. Fora. Vamos para o item D. Estimula o retorno de povos indígenas à sua terra de origem. Não, não está trabalhando essa questão do estímulo. Fora também. Vamos aqui para o item C, que diz o seguinte: associa a preservação linguística ao campo da pesquisa acadêmica. Não está havendo essa associação no texto. O texto não nos mostra essa questão da associação. Ok? Aqui na associação, né, associa a preservação linguística ao campo da pesquisa acadêmica. Ou seja, como se, para que houvesse a preservação linguística, tivesse que haver esse campo de pesquisa, né, no meio universitário. Não nos mostra isso. O item A coloca o seguinte: denuncia o processo de perseguição histórica sofrida pelos povos indígenas. Não, não há isso no nosso texto. Tudo bem, né, que nós vemos lá a questão de toda uma perseguição, mas não a ponto do movimento de recuperação, como o nosso comando da questão está pedindo, né? Não para que haja esse movimento de recuperação da língua pachorrã, né? Não que isso aí mostre esse caráter identitário peculiar, né, enfatizando aqui, né, esse adjetivo peculiar, essa forma de tentar recuperar a língua pachorrã. Logo, nos sobra aqui o item B, que diz o seguinte: conjuga o ato de resistência étnica, né, nós temos isso aí, né, essa resistência dos povos indígenas, à preservação da memória cultural. Ou seja, trabalhar de maneira conjunta, né? O ato de resistência, isso aí o texto nos mostra, né, juntamente com a preservação da memória cultural. Então, temos como resposta o item B. Ok? Então, a todos vocês, bons estudos e até a próxima.